Teste, som, ei, volume de voz, 1, 2, 3, tá bom assim? Isso, essa distância. Liberou o áudio, liberou o vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do QG Talk, ou Talk QG como você queira. Hoje temos a honra, o privilégio de uma participação super especial aqui com a gente, pastor Cássio Calderaro. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse homem, desse ministro de louvor, ministro da palavra de Deus. Cássio, seja bem-vindo, tá? Agora fala o pessoal um pouquinho da tua história, tá? Quem são teus pais, tua origem, você é aqui de Belém do Pará mesmo, pode falar. Um prazer, obrigado pastor Sérgio, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar alguma coisa do reino. Dessa vez me sinto muito honrado de poder compartilhar algo que Deus tem feito na nossa jornada, na nossa vida, na nossa trajetória, até aqui o Senhor tem nos conduzido e nos ajudado, né? Bom, a minha vida, ela, como de toda pessoa e todo cristão, teve com certeza alguns altos e baixos, mas sempre sendo conduzido, sendo orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus para que a gente estivesse experimentando até os dias de hoje, né? A minha família sempre foi cristã, meus pais sempre foram evangélicos, então nasci em berço cristão, né, como popularmente é dito, e só que aos meus 15, 16 anos, eu acabei me afastando um pouquinho, a influência e tudo mais, e alguma coisa que a vida tenha me oferecido, acabei me despertando para um afastamento um pouco maior da igreja. Entretanto, aos meus 22 anos, de fato, eu pude entender o chamamento de Deus para a minha vida e fui atraído por Ele através da sua graça, através da sua voz redentora que me envolveu e me entrelaçou para os seus desígnios, seus propósitos, suas promessas que começaram a se cumprir de forma mais palpável, se eu posso dizer assim, a partir dos meus 22 anos. Né? A partir daí, a minha vida ministerial começou. Eu comecei a dar os meus passos de fé, de fato, a partir dos meus 22 anos, quando eu entendi que a minha vida tinha um sentido muito maior, ou melhor, um sentido completo nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir daí o meu ministério começou. Eu pude entender, eu fui começar a me aplicar mais nas Escrituras, eu pude me relacionar com pessoas que eu me espelhava, me inspirava, me orientava. E aí a minha visão de cristão, de crente, de evangélico mudou. Aquela visão que nós temos de apenas participar, de apenas sentar ali no banco, de poder receber uma palavra, ela acabou transicionando de alguém que não se contentava mais em apenas receber, mas em alguém que tinha ali um incômodo de poder dar também, de poder manifestar algo que Deus havia colocado dentro de mim. Havia em mim uma inquietude que me fazia o tempo todo buscar mais, querer mais, desbravar mais, experimentar mais de Deus, proporcionar às pessoas, através do reino dos céus, aquilo que Deus já havia colocado no meu coração. Eu já entendi ali. Aos meus 22 anos, essa chave foi virada dentro de mim. E a partir dali, eu nunca mais me desviei, nunca mais abandonei a fé. Muito pelo contrário, a cada dia, a cada momento, a cada estação que eu tenho vivido, eu quero mais, eu busco mais, eu procuro experimentar mais e também, consequentemente, me doar mais, me entregar mais, né? Então, a partir daí, a minha vida ela teve de fato uma mudança, né? Uma virada de chave que eu pude entender que a minha vida ela tinha sentido, tem sentido, propósito e com certeza um chamamento de Deus para as diversas coisas que Ele tinha para provocar na minha vida e ao redor daqueles que estavam ao meu redor, né? Então, o amadurecimento na minha vida aconteceu a partir desse momento, que eu pude entender que Deus havia me chamado. Então, dali, algumas coisas começaram a acontecer, né? O grande barato disso tudo é que
nesse período eu não descobria, ou então não entendia de fato o que Deus queria para mim, ou através de mim, através dos dons. Então eu só queria fazer, eu queria poder estar inserido em alguma coisa, eu não me sentia mais confortável em estar apenas observando as pessoas avançarem, fazerem, enfim, desbravarem alguma área da sua vida e eu continuar na mesma. Então, algumas coisas na minha vida também começaram de forma gradativa a acontecer, a melhorar, a evoluir. Isso se dá muito pelo fato de eu ter me entregue aos meus 22 anos de fato, na minha conversão. A partir daí as coisas começaram a acontecer. Agora, Cássio, você é formado em Direito, não é isso? Sim. Tá? E agora, o que o Direito trouxe, que agregou, né? Acrescentou nesse teu chamado ministerial na tua vida? Com certeza, o senso de justiça que todo homem, toda mulher que passa pelo bacharelado de Direito, ele é mais aflorado, né? E isso implica muito mais em quando você tem buscado a justiça divina para a sua vida e poder praticar essa justiça. Na verdade, quando nós nos entendemos como embaixadores da justiça de Deus aqui na Terra, a gente começa a entender bem mais o que podemos provocar com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Eu entendo que, enquanto advogado, enquanto bacharel em direito, enquanto alguém que se prepara para manifestar a justiça, a gente entende que algumas leis, que algumas normas precisam estar em vigor dentro da seara legislativa, quanto dentro de nós. E quando eu pude entender isso, eu acabei provocando coisas ao meu redor, cenários, manifestações que introduziram muito mais esse entendimento de justiça na minha família, os meus amigos, dentro da igreja, pois o homem que serve a Deus, que entende o seu chamado, ele automaticamente vira um propagador, um manifestante da justiça divina. É aquele que, acima de tudo, deve ou quer ou deseja provocar a justiça de Deus para as pessoas e para o cenário que vive. Agora, fala um pouquinho dos teus pais, né? Estou sabendo que, né, paulatinamente estão se afastando do centro urbano, então são bem rurais. Sim. Fala um pouquinho dessa tua história, da tua infância, como é que foi a tua adolescência, fala dos teus irmãos, sei que, né, tem também aspirações ministeriais. Sim. Hoje realmente são músicos na igreja que congregam. Fala um pouquinho dos teus pais, teus irmãos, da tua família. Bom, a minha família, ela tem sido um alvo muito grande da misericórdia de Deus, das bênçãos de Deus. E na nossa criação a gente sempre foi muito bem instruído, muito bem orientado pelos meus pais, que sempre foram pessoas fantásticas, tanto para mim quanto para os meus irmãos, e acabaram sendo essa mola propulsora para que a gente pudesse se desenvolver cada dia mais dentro de cada ministério, dentro de cada talento, de cada dom que a gente desempenha. E eles também são homens assim muito piedosos, são muito obedientes, homens de Deus mesmo, que tem em todo instante mostrado que também tem um chamado poderosíssimo nas mãos de Deus. E tudo isso também se dá à criação e ao investimento que os nossos pais deram a nós, né? E agora, como o senhor falou, eles estão indo para um outro ambiente, morar para a área rural da nossa cidade. Onde é que fica? Fica na Alçaviária, que eu acredito que a maioria conhece. Se você morar aqui em Belém, fica ali na estrada da Alçaviária, quilômetro 24. Município de? Acará. Agora, o nome do teu pai? O nome do meu pai é um nome interessante, é Jesaías Calderaro. Ele é funcionário público, né? Meu pai ele é funcionário público da Prefeitura de Acará, né? Tem ali prestado os seus serviços como homem íntegro também, reto. Trabalha na área da agropecuária, Isso, agronomia. Acabou de se formar agora em engenheiro ambiental. Antes ele só tinha o técnico, né, em técnico agrícola. E agora, para honra, glória de Jesus, ele E a se tua formou. mãe? Tua mãe é a? Minha mãe se chama Maria Rosineide, também Calderaro. Minha mãe, dona de casa, dona do lar, sempre investiu o seu tempo, os seus recursos Na igreja faz para tudo, estar né? mais perto da gente também. Na igreja ciclo de oração. Minha mãe é líder do ciclo de oração, junto com as irmãs também que cooperam na igreja dela, uma Assembleia de Deus também.
E aquela mulher que todo tempo em oração e buscando o Senhor. E teus irmãos, eles têm algumas habilidades, Sim. né, esportivas? O meu irmão do meio, ele é atleta, jogador de basquete, é um bom jogador, por sinal, fique de olho aí. E o meu irmão caçula, ele não despertou nenhuma uma vocação para o esporte, mas ele é um excelente baterista também, tem aí se deslanchado no meio da adoração. Todos os torcedores do Paysandu? Até então, todos os torcedores do Paysandu. Ah, tá. Agora, vindo um pouco mais para cá, mais recente, né? Você se casou faz pouco tempo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vida de casado, né? Quem é a sua esposa? O casamento para mim foi uma das obras da graça de Deus na minha vida, misericórdia, né? Mas casei no dia 4 de dezembro de 2020 e tem sido maravilhoso para mim, minha esposa, Vanessa Juliana. Ela é uma das ministras de louvor da nossa igreja e a gente começou a nossa amizade desde quando eu vim para o QG, vim servir no QG e começamos uma amizade muito maravilhosa, muito de Deus mesmo, um tempo muito oportuno, precioso, um tempo que eu precisava bastante. E a nossa amizade ela foi crescendo ao longo do tempo até que o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, fez com que tudo pudesse acontecer para que a gente pudesse, enfim, nos encontrarmos diante do altar e tivemos a honra do Senhor ter feito o nosso casamento, foi uma bênção. Agora, fala um pouquinho dessa tua trajetória ministerial. Tu falaste que com 22 anos tu retornasse, né, à igreja, ao convívio da igreja. E como é que foi essa trajetória, essa jornada até chegar hoje? Você fazia o quê? Você fazia parte da mocidade? Você cantava? Você pregava? Você evangelizava? Conta para nós a tua trajetória até chegar nos dias atuais. Eu tenho 29 anos, faço 30 agora, dia 6 de julho, e as coisas na minha vida acerca do meu ministério aconteceram até que muito rápidas assim, né? Acredito muito que a minha entrega ela foi um fator importante para que as coisas acontecessem na minha vida até que de forma muito rápida. A partir dos meus 22 anos, enquanto eu não sabia o que eu queria, o que eu podia fazer, eu fazia de tudo mesmo. Até hoje eu faço de tudo, mas naquela época aquela paixão tomou conta de mim até que nos meus 23, 24 anos eu descobri tardiamente que tinha uma vocação para cantar, para música, né, para estar ali inserido no meio da adoração da igreja. Então, desse momento em diante, eu comecei a estudar, a me despertar e poder me envolver um pouco mais com aquele ministério em que a igreja tinha no momento e que eu tinha descoberto por um acaso que também tinha uma vocação para música, né? Então, eu comecei a dar os meus primeiros passos em relação à música nos meus 24 anos, né? Comecei a cantar na igreja da Assembleia de Deus, ali na Barão do Triunfo, e comecei ali a dar meus primeiros passos em direção a um entendimento e uma maturidade espiritual muito maior no meu ministério, né? A partir daí, as portas foram se abrindo, né? Comecei a liderar os grupos de louvor, comecei a manifestar um pouco mais da minha aptidão para esse cenário, comecei a escrever canções, comecei a escrever esboços, ainda não pregava naquela época, mas alguns esboços eu comecei a pregar de acordo com os meus devocionais, com os meus momentos com Deus, e as coisas foram fluindo de forma muito natural, claro, sobrenatural, mas assim, ao meu ver, as coisas não foram forçadas, não foram ali, eu nunca tive, apesar dos meus pais sempre intercederem e investirem em nós, eu nunca tive alguém que pudesse me mentorear, que dissesse, não, esse aqui é o caminho, vai por aqui, tu tens dons ali, tu tens uma aptidão para cá. Na verdade, o que de fato, ou quem de fato me orientou para que eu pudesse chegar até a área da música, até mesmo a área da pregação, foi o Espírito Santo, que foi abrindo algumas portas para mim, dentro de mim, me fazendo entender aonde ele queria que eu percorresse. Então, quando eu descobri que tinha essa aptidão, eu entendi o caminho, aonde eu poderia chegar, por onde eu podia caminhar para que eu pudesse entregar um pouco mais
de mim em prol do reino, em prol das pessoas, servindo as pessoas, servindo a igreja, naquele ambiente onde eu entendi, poxa, aqui eu me encontrei. Acredito que o meu serviço deve ser dado a pessoas. Eu preciso entender muito mais isso, porque eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar, eu quero entender a dádiva, eu quero entender o princípio, eu quero entender essa importância de Deus estar cada dia mais me doando para pessoas de forma generosa, com os meus dons e talentos, com a minha vida, assim como Cristo fez por cada um de nós. Eu entendi, não foi num estalar de dedos, né, como pode parecer, mas foi uma caminhada de portas se abrindo cada vez mais, que eu continuava a caminhar. Agora, 2022, tá? Dentro dessa área que você está realmente nos mostrando, chegou até agora, você é um cantor, pregador, cantor, né? Mas também organiza toda a área da música, né? Você está coordenando as bandas aqui da igreja, também a celebração das 10, celebração das 18, né? Toda a questão musical sempre é você que está coordenando, organizando. Quais são as expectativas, perspectivas dessa área musical para 2022 aqui no QG? Perfeito. Bom, as perspectivas, toda a expectativa que a gente tem para esse ano são muito maiores em relação ao ano 2021, né? Por uma razão que todos nós conhecemos, com poucas oportunidades e talvez até mesmo um cerceamento daquilo que a gente já queria fazer. Mas nesse ano de 2022 há um leque de possibilidades muito grandes para que a gente possa crescer e amadurecer muito mais, não somente na área da adoração, mas em toda a igreja, em todos os ministérios da igreja. O que é que tu pensa? Tu pensa assim, a gente tem um curso para vocal, um curso de música? Vamos sonhar, vamos lá. O que é que tu pensa para essa área realmente se capacitar mais, as pessoas poderem estar mais atraídas por essa área musical, mas se capacitando também? O que é que tu imagina que pode ser feito? Sim. Dia 15 agora vai ter um evento muito importante na nossa igreja, que vai ser o Dia da Visão, onde as pessoas que querem servir a igreja vão estar aqui se inscrevendo, podendo se doar de alguma maneira. E a partir desse dia, a gente vai estar abrindo mais as oportunidades para que as pessoas possam estar mostrando e doando e se entregando através dos seus dons e talentos para os ministérios. Então, a partir desse momento, a partir desse dia, a gente vai estar encabeçando muitos projetos. Um deles é poder estar aperfeiçoando as pessoas que querem tocar, cantar, se desenvolver na parte musical, nas suas vidas, nas suas áreas ministeriais, e também poder promover cursos, promover encontros, promover retiros, promover com que as pessoas não somente queiram cantar de alguma forma ou tocar de alguma forma, mas entendendo para que foram chamadas, destravando os propósitos, destravando vida de pessoas que entenderam que tem alguma coisa para dar, algum dom, algum talento, mas ainda não entenderam o porquê. Elas têm o que oferecer, mas ainda não entenderam o porquê. Tudo isso a gente tem como preocupação e como missão da igreja de poder destravar propósitos, ministérios e o sentido como um todo, para que a pessoa possa se deslanchar e entender por completo quem ela é em Deus e quem Deus é para ela na forma da sua chamada. Legal, agora vamos colocar aqui uma plataforma chamada 2022. O que você gostaria de trazer? Quem são os cantores, as bandas que você gostaria de ver aqui com a gente, né? Colaborando, né? Trazendo realmente suas experiências? Vamos lá. Quem seriam os cantores que você gostaria de ver aqui com a gente no QG em 2022? Assim, pode falar, no Brasil todo. Quem seriam? Bom, primeiro eu queria dizer que o nosso Ministério de Adoração, né, tanto o Ministério que colabora com a adoração no culto das 10 quanto no culto das 18 são maravilhosos, são pessoas sensacionais e que a todo instante têm se doado, se entregado mais também aquilo que é proposto para a nossa igreja. Mas eu creio que nesse ano de 2022 a gente vai ter muitas oportunidades de poder receber muitos amigos, cantores, pregadores para vários eventos que a nossa igreja tem para realizar. E aqui de cabeça eu tenho alguns homens e mulheres que eu admiro muito, que a gente pode estar desenvolvendo algum contato, alguma conexão para que a gente possa tê-los aqui na nossa igreja. Fernandinho. Mas a gente pode dizer... Cassiane. São bons também.
São bons também, homens de Deus. Iago já vibrou ali, né? Cassiane é o sonho dele. Cassiane é. Mas... Cara, quem que seria, Iago? Diz aí. Nossa. Assim, surpresa. Morada, né? Boa, Morada. Eu gosto bastante do Gabriel Guedes. Gabriel Guedes. Gabriel Guedes. Eu sou um pouco eclético, então a minha área, meu gosto musical, ele passeia bastante. Eu gosto muito da Midian Lima também, mulher de Deus, muita unção. O que mais? Gosto muito do Samuel Messias, tem crescido bastante, inclusive muito amigo do Lucas Agostinho, que nós trouxemos aqui também, são parceiros, e em breve acredito que a gente vai ter a oportunidade de tê-los aqui com a gente. Mas de maneira rápida, de maneira direta, são essas pessoas que eu tenho acompanhado um pouco mais o trabalho e o ministério deles. Vamos lá, dentro do teu devocional, do teu a sós com Deus, no momento secreto lá, quais são os livros que te inspiram e personagens bíblicos da Bíblia que te inspiram? Bom, tem alguns livros que puderam me orientar e poder me posicionar em alguns aspectos da minha vida, mas falando um pouco de adoração, pode parecer até um pouco estranho, que eu posso dizer, mas um dos camaradas que fala muito sobre adoração, eu li muito sobre ele, é a história de João Calvino. João Calvino tem uma frase muito interessante que ele diz que o fundamento principal, ou um dos fundamentos principais para a justiça de Deus na nossa vida é a adoração. E por mais que ele, nos seus livros, ou nos livros que fizeram acerca da sua história, apontando por linhas teológicas, ainda assim ele se atinha a mostrar muito mais o que ele entendia sobre a adoração. Então, a adoração que João Calvino pregava me trouxe um entendimento bem interessante sobre como eu poderia demonstrar a adoração, como eu poderia manifestar a adoração no meu dia a dia, no meu devocional, na igreja, nas células, com as pessoas que me assistem, que me observam. Então, essas leituras me fizeram entender, até mesmo de forma reformada, um pouco sobre a adoração contínua, né? Porque, na verdade, o que a gente pode se entender de adoração, ela não se limita apenas a canções, apenas ao momento onde a gente aplica a música da igreja. A adoração, ela é um elemento que não deve ser separado do ser humano ou apenas aplicado a ele enquanto ele estiver na igreja ou produzindo alguma coisa relacionada à igreja. Mas sim, a adoração, ela deve ser externalizada 24 horas por dia. Aí, tu tem algum livro que tu indicarias aí, pessoal? Tem um livro do Paul Yong-Soo, que fala sobre a adoração sem limite. Adoração sem limite. Esse livro, acredito que eu apenas tenho ele em PDF, porque eu acabei dando ele de presente para um amigo meu que também é líder de louvor em outra igreja. E esse livro também destravou a minha vida por completo através da adoração e pôde me lançar em um outro cenário, um outro ambiente, que é a meditação, que é a contemplação, que é o entendimento sobre as mais variadas formas de você se entregar através da adoração. Há um ponto muito interessante nesse livro que ele fala a simbologia original, a terminologia da palavra adoração. Às vezes a gente prega, canta e fala muito sobre entrega na adoração, mas pouco se fala sobre a adoração como um elemento, como uma ferramenta de serviço na igreja, como uma ferramenta de reverência dentro da igreja ou então fora dela, junto com as pessoas. E eu gosto muito desse entendimento, que a adoração é um serviço, algo que você entende de como você pode servir através da sua vida, do seu corpo, do seu espírito, adorando ao Senhor. Personagens da Bíblia que te chamam a atenção, né? Que tu estudas naturalmente, né? Já pregaste, já tem para ti como uma espécie de referência, vamos lá. Eu gosto muito dos profetas, gosto muito de Ezequiel, prego muito sobre Ezequiel, gosto muito de pregar também sobre Ageu, Zacarias, são profetas que tanto de forma escatológica quanto de forma
evangelística também, tiveram um papel importantíssimo para a reconstrução da igreja. Isso move muito também sobre a adoração, quando nós adoramos a Deus e entendemos que isso é um serviço de entrega ao Senhor, muros são reconstruídos, corações são transformados, renovados. Então, eu gosto muito de pregar, principalmente pelo Antigo Testamento, me baseando em algum desses profetas. Das profecias, né? No Novo Testamento eu amo demais a vida de Lucas, médico, que Deus usou alguém conhecedor das ciências naturais e pôs ele para pregar sobre coisas sobrenaturais. Incrível que, se a gente perguntar para muita gente, qual foi o livro que Lucas escreveu, né? Pessoas esquecem que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Olha só, uma situação bem interessante. Agora, olhando um pouco para a nossa igreja, a gente está realmente uma intenção de expansão, de amplitude. Estamos adquirindo uma casa que vai servir de suporte para ensaios também, né? Para servir de suporte para várias áreas da igreja. Também estamos com o projeto de construção de um anexo, também vai dar suporte ministerial para música, né? Para recebermos pequenos eventos, são os mini auditórios, vão ter sala de oração. O que tu podia falar para o pessoal, né, da nossa igreja e também que acompanha a nossa igreja, como eles podem contribuir para que esses sonhos que a gente tem tido ao longo desse final de 2021, agora início de 2022, possam se concretizar? Porque a gente está na campanha de construção que quer finalizar com o aniversário da igreja, né? Dia 30 de março, que a gente quer entregar esse presente para Belém, tá? E o que tu tem para falar para o pessoal, para engajar o pessoal? Bom, gente, vocês não perdem de fato por esperar. Tem coisas incríveis esperando por nós nesse ano de 2022. A nossa igreja está com muitos projetos aí e boa parte deles já estão sendo concretizados, realizados. E primeiramente eu quero chamar você para estar conosco, para contribuir conosco com a sua vida primeiramente. Queremos conhecer você, queremos estabelecer conexões com você, com a sua família. E a partir disso, tenho certeza que o Espírito Santo que está em você vai movimentar o seu coração para estar contribuindo de várias formas, seja ela financeiramente, com ideias, com projetos, com seus dons e talentos. E tudo isso vai partir muito mais também da adoração que você tem exercido ou que vai começar a exercer, né, entendendo mais o chamamento de Deus para a sua vida e os propósitos que Ele desenhou para você. Então 2022 aguarde, que tem muita coisa para a gente viver nesse ano de bênção. Eu tenho certeza disso. Na verdade, é uma das coisas que eu tenho sido enchido dentro de mim com essa certeza de que esse ano, apesar das coisas que a gente já tem visto no começo do ano, que nos entristeceram, que causaram alguma comoção, esse ano 2022 será um ano de muito consolo, de muita paz. Tenho crido isso dentro de mim, que esse ano será um ano também de muito destravamento, de muitas pessoas que no ano de 2021 ficaram talvez até, com toda a razão, né, clausuradas, isoladas por algum tipo de distanciamento, e isso vai fazer com que nesse ano de 2022 oportunidades sejam abertas, sejam concretizadas e realizadas na nossa vida. Bem, a gente está já no momento final do nosso podcast, nosso QG Talk, né? É bom conhecer um pouco mais aqui o pessoal que faz o QG. Uma dessas peças tão importantes é o Cássio. E eu queria que o Cássio agora pudesse, né, abrir seu coração e falar para aquela pessoa que gostaria também de servir ao Senhor, sim, através da música, da adoração, ou da pregação, ou em outra área, né? Pega um pouquinho da sua experiência, da sua bagagem, o que tu tem para falar para essa pessoa que está do outro lado lá, que vai estar assistindo esse podcast, sobre como é bom, como é alegre, como é feliz aquele que serve o Senhor. Fala um pouquinho, pessoal. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que nós estamos de braços abertos para receber você, que tem essa chamada na sua vida, e a gente se colocará à disposição para que você aperfeiçoe isso, amadureça isso, para que junto a gente possa estar adorando o nome do Senhor, seja com qual for o seu talento, o seu dom. Apenas se disponibilize, apenas se entregue, apenas deixe com que isso flua através de você, para que juntos possamos fazer da melhor forma, da melhor maneira. Na verdade, Deus
ainda procura a classe dos verdadeiros adoradores, aqueles que não adoram somente em espírito, mas também em verdade. Você adora com seus dons, adora com seus talentos, adora com aquilo que ele entregou, uma ferramenta para você. Entretanto, ele quer de você uma verdade, uma honestidade, um entendimento daquilo que você está fazendo. A gente, no nosso dia a dia, adora diversas formas, né? A gente está ali produzindo alguma coisa, fazendo uma coisa na cozinha, lavando, passando, trabalhando, e assim, da mesma forma, a gente também adora. Então, aquilo que você tem entendido até esse momento sobre quem você é em Deus, divida com a gente, contribua isso juntamente com a gente, que eu tenho certeza que esse ano de 2022 também será um ano de muito crescimento espiritual, de muito crescimento ministerial, e cabe a você, está dado aí todas as oportunidades na nossa igreja. Acredito que a nossa igreja é uma igreja de muitas oportunidades, né, de muitos recomeços, de muitas chances para que você desenvolva o seu melhor e entregue o seu melhor de forma generosa, de forma adoradora também. Beleza, olha, essa foi uma conversa bem legal. Conhecer um pouquinho mais sobre a visão do Cássio, né? Quem é o Cássio. E a gente, a cada semana, vai trazer uma pessoa aqui para a gente conhecer um pouco mais, tá? E a gente agradece, né, a sua audiência, a sua participação aí assistindo a gente. Quero agradecer aqui o Iago, o Gabriel, essa equipe maravilhosa da mídia, tá? Já também agradecendo o Cássio e pedindo que você sempre esteja antenado nas plataformas, né, daqui de comunicação da nossa igreja QG do JC Campos Marquês, localizado aqui no bairro da Pedreira, em Belém do Pará, na Avenida Marquês de Herval 2201, entre Travessa Pirajá e Travessa Pedreira. Nós temos aos domingos duas celebrações, uma às 10 horas e uma às 18 horas. O Cássio está nas duas, tá? Mas temos também terça-feira nosso culto de oração, também na sexta-feira nós temos a oração do meio-dia, e em fevereiro, tá, teremos novidades. Uma delas é a Escola da Graça, que vai acontecer toda quarta-feira, e você, como bem falou o Cássio, sempre será a pessoa que mais estimamos, mais esperamos, o nosso convidado mais do que especial. Então, esteja com a gente, acompanhando as nossas redes sociais, tá? QG Campos Marquês ou QG Marquês, YouTube, Facebook, Instagram e agora podcast no QG Talk. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo QG Talk. Tchau!